Boa tarde. Hoje nós vamos continuar refletindo sobre as cartas escritas às igrejas da Ásia em Apocalipse. Nós já passamos pelas igrejas de Éfeso, Esmirna, Pérgamo e hoje vamos ler a carta à igreja de Tiatira. Vamos ler o texto que se encontra em Apocalipse, capítulo 2, versículos 18 ao 29, que diz assim: E ao anjo da igreja de Tiatira escreve: Isto diz o Filho de Deus, que tem os olhos como chama de fogo e os pés semelhantes ao latão reluzente. Eu conheço as tuas obras, e o teu amor, e o teu serviço, e a tua fé, e a tua paciência, e que as tuas últimas obras são mais do que as primeiras. Mas tenho contra ti o tolerares que Jezabel, a mulher que se diz profetiza, ensine e engane os meus servos, para que se prostituam e comam dos sacrifícios da idolatria. Eu dei-lhe tempo para que se arrependesse da sua prostituição, e não se arrependeu. Eis que a porei numa cama, e sobre os que adulteram com ela virá grande tribulação, se não se arrependerem das suas obras. E ferirei de morte a seus filhos, e todas as igrejas saberão que eu sou aquele que sonda as mentes e os corações. E darei a cada um de vós segundo as vossas obras. Mas eu vos digo a vós e aos restantes que estão em Tiatira, a todos quantos não têm esta doutrina e não conheceram, como dizem, as profundezas de Satanás, que outra carga vos não porei. Mas o que tendes, retende-o, até que eu venha. E ao que vencer e guardar até ao fim as minhas obras, eu lhe darei poder sobre as nações, e com vara de ferro as regerá. E serão quebradas como vasos de oleiro, como também recebi de meu Pai, dar-lhe-ei a estrela da manhã. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Vamos falar com o Senhor. Senhor Deus, nosso Pai, louvado seja o teu nome. Eu quero te agradecer porque mais uma vez o Senhor nos dá a oportunidade de aprender mais a tua palavra. Que seja colocado em nossos corações tudo aquilo que a tua palavra traz de ensinamento, Senhor, e que coloquemos em prática. Obrigado por nos deixar a tua palavra. Eu oro e agradeço em nome do Senhor Jesus. Amém. Tolerância ao pecado. Esse foi um dos principais problemas enfrentados pela igreja de Tiatira. E como temos visto, as cartas que foram escritas àquelas igrejas, apesar de escritas ainda no primeiro século, nos dizem muito ainda hoje. Aqueles problemas enfrentados pelas igrejas na Ásia, muitos são ainda enfrentados por nós hoje. E vamos aprender hoje com a igreja de Tiatira sobre a tolerância ao pecado. Vamos perceber como é que a igreja agia diante das dificuldades, diante das tendências, das crenças que existiam na época e como podemos aprender com o comportamento dos cristãos de Tiatira, principalmente com seus erros. Lá em Tiatira, assim como nas outras cidades para as quais foram endereçadas aquelas cartas, elas faziam parte do Império Romano, na região que hoje faz parte da Turquia. A cidade de Tiatira existia em um lugar que hoje pertence a uma cidade chamada Aksar, na Turquia. E assim como nas outras cidades, havia templos pagãos, templos dedicados a divindades, como era muito comum naquela época. Nós vimos que lá em Éfeso havia um grande templo dedicado à deusa Diana. E isso era muito comum, eram muitas divindades que eram adoradas, muitas divindades veneradas, e templos eram construídos para que ocorressem ali os cultos a esses deuses. Era uma forma de cultuar de mostrar devoção àqueles ídolos. E em Tiatira não era diferente nesse ponto. Ali existia um templo dedicado a Apolo, que era considerado o deus do sol. Havia um templo dedicado a Tirimânios, também um templo dedicado à própria Diana. E então nós vemos que nesse quesito, nesse ponto, a cidade de Tiatira era como as outras. Mas em outros aspectos, nós podemos perceber que essa cidade tinha características próprias. Não havia ali um porto que facilitasse o comércio da cidade, porque a cidade não tinha águas em torno de si.
a situação não era favorável nesse ponto. Então a cidade se desenvolveu economicamente de outras formas. A cidade de Tiatira era conhecida pela sua produção têxtil, a produção de tecidos, em especial a púrpura. Se nós analisarmos, virmos a história lá em Atos 16, sobre a expansão da igreja, como foi que aconteceram as viagens de Paulo, nós vemos que quando o Espírito fez com que Paulo fosse até a Macedônia para pregar o Evangelho, para iniciar a pregação do Evangelho naquele lugar, a primeira cidade por onde Paulo passou foi Filipos. E lá em Filipos, nós vemos em Atos 16, 14, uma das primeiras pessoas com quem Paulo teve contato foi uma mulher chamada Lídia. E essa mulher, como diz o texto, era uma vendedora de púrpura. E o texto diz que ela vinha da cidade de Tiatira, que não era próxima de Filipos. Então nós vemos aí como era realmente importante para Tiatira a produção têxtil, a produção de tecidos, em especial a púrpura. Nós vemos como a cidade de Tiatira era conhecida por isso. A púrpura era vendida até longas distâncias. As pessoas que comerciavam a púrpura andavam longas distâncias para vender aquele tecido. E esse é um dos aspectos que faziam com que Tiatira fosse única, faziam com que Tiatira fosse diferente das demais cidades. Um outro aspecto que fazia com que essa cidade fosse peculiar é um aspecto que é onde entra o problema enfrentado pela igreja. E enquanto nós vemos como é que acontecia isso, veja se não há semelhanças com o que nós enfrentamos hoje enquanto igreja. Se não há semelhanças com o que nós enfrentamos inseridos no mundo na atualidade. Lá em Tiatira, havia associações de artesãos, associações de profissionais, que eram chamadas de guildas. É o que seria equivalente hoje, mais ou menos, aos sindicatos. Naquelas guildas, elas eram conhecidas porque, além do trabalho profissional, além do envolvimento enquanto associação profissional, cada guilda tinha o seu próprio deus, tinha os seus próprios ídolos. Então, por exemplo, poderia ser que uma guilda tivesse como deus Apolo, uma outra guilda tivesse como deus Tirimânios, já uma outra guilda adorasse a Diana, que era a mesma deusa que era a mais venerada naquela região, principalmente em Éfeso. Então nós podemos imaginar como acontecia uma mistura do trabalho, uma mistura da atividade profissional com a atividade religiosa. E como elas se misturavam, era como se fosse uma coisa só. Então aqueles que trabalhavam nas guildas adoravam a esses deuses, sacrificavam a esses ídolos. E nós, pensando na realidade dos cristãos que viviam naquela cidade, podemos imaginar que era difícil a relação com essa mistura que acontecia do trabalho com a religião. Podemos imaginar, por exemplo, que as famílias cristãs que viviam ali, com certeza precisavam de sustento. Então, eles precisavam trabalhar. Então, podemos imaginar que havia cristãos que trabalhavam naquelas guildas, aquelas associações profissionais. Agora, como é que acontecia o envolvimento deles com aquelas práticas pagãs, aquelas práticas antibíblicas, que iam de encontro à fé desses cristãos? Como é que eles poderiam manter uma vida pura, uma vida santa, diante de tanta idolatria? Diante dessa idolatria que se misturava com o trabalho. Eles não poderiam deixar de trabalhar. Por outro lado, o Senhor ensina que devemos viver longe de práticas pecaminosas. Então, como é que eles poderiam viver diante dessa realidade? Eles precisavam trabalhar. Então, podemos imaginar que poderia ter dois caminhos diferentes para eles. Um seria se envolver com aquelas práticas, se misturar com aquelas práticas pagãs. E nisso estariam pecando contra o Senhor. Por outro lado, o outro caminho seria se afastar dessas práticas e se envolver somente com o trabalho. Mas aí correriam o risco de ser rejeitados pelos outros que trabalhavam nas guildas e, quem sabe, até ser expulso daquelas guildas, expulso daquelas associações.
Era uma decisão difícil que eles precisariam tomar. Mas como percebemos que os problemas enfrentados pelas igrejas nessas cartas em Apocalipse não são tão diferentes daqueles que nós enfrentamos hoje. Não é comum que um cristão trabalhe em alguma empresa, algum lugar onde aconteçam práticas que ele sabe que não são de acordo com a Bíblia, mas às vezes tem que tomar essa decisão de se envolver ou de se isolar, tem que tomar a decisão de fazer aquilo que é contrário ao que diz a palavra, ou se manter fiel à palavra e ser rejeitado pelos colegas de trabalho ou até pelo patrão, o que poderia terminar em uma demissão. Uma decisão difícil a ser tomada. Mas quando nós pensamos nessa realidade de práticas religiosas praticadas naquelas guildas e que talvez também sejam praticadas em empresas hoje onde trabalham os cristãos, talvez pode ser que na empresa não aconteça isso. Pode ser que não tenha essas práticas religiosas. Mas o que esse texto trata, o que nós podemos aprender com ele, é em relação não somente a práticas religiosas, mas a todas aquelas que vão de encontro à palavra de Deus, que são contrários aos ensinamentos da Bíblia. Podemos perceber, por exemplo, que existem ideologias, que existem práticas que são postas dentro das empresas, naqueles lugares onde nós trabalhamos, que muitas vezes não são coisas religiosas, mas são contrários à Bíblia. Muitas vezes nós somos taxados como intolerantes porque nós perseveramos na palavra de Deus e não aceitamos muitas coisas que são pregadas hoje. Muitas vezes é pregado aquele discurso de inclusão, que na verdade é uma inclusão do pecado. Um discurso de tolerância, que não é uma tolerância como parece ser, mas é uma tolerância ao pecado. E o pecado é apresentado como algo bom. Muitas vezes nós caímos nisso sem mesmo perceber que estamos nos afastando da palavra de Deus. E essa era a realidade enfrentada pelos irmãos em Tiatira naquele tempo e que é enfrentada por nós hoje. Então nós precisamos nos firmar na palavra de Deus para saber como proceder diante dessa realidade. A Bíblia diz aqui no texto, vamos ler novamente o versículo 20. O versículo 20 diz assim: mas tenho contra ti o tolerares que Jezabel, mulher que se diz profetiza, ensine e engane os meus servos, para que se prostituam e comam dos sacrifícios da idolatria. Quando nós nos envolvemos com essas práticas antibíblicas, é isso que estamos fazendo, nos prostituindo e comendo dos sacrifícios da idolatria. Aqui no texto diz que os cristãos da igreja de Tiatira eram enganados por uma mulher chamada Jezabel, que ensinava a ter parte nessas práticas idólatras, nessas práticas pagãs. Nós não sabemos se o nome dessa mulher era realmente Jezabel ou se isso é uma referência a Jezabel do Antigo Testamento. Mas fato é que essa mulher realmente existiu. E o fato de estar escrito, ela ser retratada como Jezabel, com certeza nos remete à imagem de Jezabel do Antigo Testamento. Por isso, a Bíblia diz, lá em Romanos, que tudo que está escrito foi escrito para o nosso conhecimento, para o nosso aprendizado, para o nosso ensino. Então, lendo a palavra de Deus, lendo tudo aquilo que foi escrito no passado, nós podemos aprender para saber como viver ainda hoje. Lendo as histórias do Antigo Testamento, nós podemos tirar muitos ensinamentos e praticar aquilo, para que nós pratiquemos aquilo que foi como as pessoas agiram corretamente no passado, mas também para agir diferente daqueles que erraram, para que nós aprendamos com os erros e acertos do passado. Então nós precisamos conhecer essa história de Jezabel. Se aqui está escrito uma referência a ela, é porque nós precisamos conhecer, para que não façamos como ela fez. Vamos pensar rapidamente aqui quem foi essa mulher, como é que ela introduziu a idolatria em Israel. Vamos ler o texto que está lá em 1 Reis, no capítulo 21. 1 Reis 21, nos versículos 25 e 26, que diz assim, 1 Reis 21,
versículos 25 e 26. Porém, ninguém fora como Acabe, que se vendera para fazer o que era mal aos olhos do Senhor, porque Jezabel, sua mulher, o incitava, e fez grandes abominações seguindo os ídolos, conforme tudo o que fizeram os amorreus, os quais o Senhor lançou fora da sua possessão, de diante dos filhos de Israel. Essa mulher, Jezabel, foi responsável por introduzir práticas pagãs em Israel. Acabe, que era o rei de Israel naquele tempo, se casou com Jezabel fazendo uma aliança política, porque ela não era de Israel, ela era da Fenícia. Ela era filha do rei dos fenícios, o rei chamado Etbaal. Jezabel adorava a falsos deuses. E quando ela se casou com Acabe, houve uma aliança não só política, mas podemos dizer que também foi uma aliança religiosa, uma aliança pecaminosa, porque práticas pagãs foram introduzidas em Israel. Então, Israel, que foi chamado a ser um povo santo, um povo separado, para adorar somente ao único Deus verdadeiro, o Deus de Israel, aquele povo passou a adorar também a Baal e a Aserá, deuses que eram venerados pelos fenícios. E a idolatria foi tanta que o próprio rei Acabe permitiu que fosse construído um templo dedicado a Baal. E ali havia um altar no qual eram oferecidos sacrifícios a Baal. Olha só como foi a idolatria que aconteceu dentro de Israel, a abominação que aconteceu em Israel. O povo passou a seguir a outros deuses, não somente o Deus verdadeiro, o Deus que criou o povo de Israel, que livrou da escravidão no Egito e que levou até a terra prometida. O povo passou a servir também a Baal e a Aserá. Mas Deus enviou seus profetas para trazer à luz o pecado daquelas pessoas, o pecado do seu povo. Deus enviou Elias e muitos outros profetas que falaram a Acabe e que também falaram a Jezabel sobre os seus pecados, dando a oportunidade para que eles se arrependessem e se convertessem ao Senhor e adorassem somente ao único Deus verdadeiro, que é o Deus de Israel. Então Acabe e Jezabel sabiam que estavam em pecado e tanto eles sabiam disso que perseguiram Elias e os outros profetas. Jezabel, apesar de ter conhecimento do seu pecado, porque foi dito por Elias e pelos outros profetas, ela perseguiu de uma forma tal que ordenou a morte de muitos profetas em Israel. Elias e outros profetas que sobreviveram, mas muitos foram mortos por ordem de Jezabel. Só que, como nós podemos ver nas Escrituras Sagradas, Elias voltou a falar com Jezabel, com Acabe, e chamou todo o povo de Israel para uma prova. Foi para provar que Deus, o Deus de Israel, é o único Deus verdadeiro. Então, houve aquele episódio que é bastante conhecido, mas que é sempre bom ser relembrado, porque mostra a grandiosidade de Deus. Elias chamou profetas de Baal e de Aserá para tirar a prova, saber quem era o Deus verdadeiro, o Deus de Israel ou os deuses daquelas pessoas, Baal e Aserá. Então, os profetas de Baal e Aserá e Elias levaram animais para serem sacrificados. Elias tinha um animal, e os profetas de Baal e Aserá tinham outro animal, e colocaram sobre o altar. Primeiro, os profetas de Baal e Aserá clamaram incessantemente, durante muitas horas, clamaram a Baal e Aserá para que lançasse fogo do céu para queimar aquele altar, para queimar o sacrifício. Foram muitas horas em que eles clamaram aqueles falsos deuses, eles chegaram a se cortar, faziam coisas abomináveis, porque eles serviam a esses deuses, não serviam ao Deus verdadeiro, e durante horas clamaram a esses deuses. Mas é claro que eles não responderam, porque eles não existem, não são deuses verdadeiros. E então Elias clamou ao seu Deus, o nosso Deus. Ele orou ao Senhor, pedindo que lançasse fogo do céu para queimar o altar. E Deus respondeu. Deus mandou o fogo do céu que queimou o altar e provou que ele é o Deus verdadeiro. E muitos ali creram que ele é o Deus verdadeiro. E aqueles profetas, 450 profetas de Baal e 400 profetas de Aserá, morreram naquele dia,
como consequência do seu pecado. Então, olhando para essa história de Jezabel e da idolatria que entrou em Israel, nós podemos voltar agora para a igreja de Tiatira. Podemos ver como a história de Jezabel do Antigo Testamento é muito semelhante à dessa mulher que se dizia profetisa em Tiatira. Olha só, os versículos 21 e 22. Apocalipse 2, versículos 21 e 22. E dei-lhe tempo para que se arrependesse da sua prostituição, e não se arrependeu. Eis que a porei numa cama, e sobre os que adulteram com ela virá grande tribulação, se não se arrependerem das suas obras. Vemos que assim como aconteceu com Jezabel, lá do Antigo Testamento, aconteceu também com essa mulher que se dizia profetisa. Ela, assim como a outra Jezabel, introduziu o pecado em Israel, introduziu a idolatria em Israel, essa mulher aqui ensinava os servos do Senhor a praticar idolatria, a sacrificar a ídolos. E ela também teve a chance de se arrepender. Jezabel sabia, essa mulher sabia que ela sofreria consequências pelo seu pecado, mas ela não se arrependeu. Ela preferiu continuar andando no seu pecado, preferiu continuar fazendo com que o povo do Senhor pecasse. O que nós podemos aprender com isso? Nós, olhando para essa história aqui, para essa realidade na igreja de Tiatira, nós vemos que as pessoas ali daquela igreja, sem perceber que estavam se distanciando do Senhor, acabaram se envolvendo com práticas pecaminosas, práticas abomináveis. Isso é o mesmo que acontece conosco, muitas vezes. Como é algo que vai acontecendo aos poucos, são coisas que vão sendo ensinadas no mundo como se fossem corretas, e nós vamos até trazendo para dentro da igreja, e sem perceber, com o tempo nós acabamos praticando aquilo que a Bíblia ensina que não é correto, que ensina que desagrada a Deus. Nós andamos desagradando ao Senhor. Nessa carta à igreja de Tiatira, nós podemos perceber que há uma diferença muito grande em relação a uma outra carta, também em Apocalipse, que é a carta à igreja de Éfeso. Há uma oposição entre as duas cartas. Lá na igreja de Éfeso, como diz o texto, as pessoas daquela igreja, elas tinham perdido o primeiro amor. Em algum momento, elas deixaram o primeiro amor. E só que, por outro lado, elas não toleravam, essas pessoas lá de Éfeso, não toleravam os falsos ensinamentos. Ensinamentos que eram contrários à sã doutrina. Eles não toleravam falsos mestres. Então, por um lado, eles deixaram o primeiro amor. Por outro, tinham discernimento para saber o que era contrário à sã doutrina. E o que acontecia na igreja de Tiatira era exatamente o contrário. O texto diz, no versículo 19, que a igreja de Tiatira era exemplar no amor. O texto diz que o Senhor conhece, ele diz assim: eu conheço as tuas obras, o teu amor, o teu serviço, e a tua fé, e a tua paciência, que as tuas últimas obras são mais do que as primeiras. Então a igreja de Tiatira era exemplar no amor. Por outro lado, ela tolerava o pecado, não tinha discernimento para saber quando um ensinamento era contrário à sã doutrina. Foi o que aconteceu em relação a essa falsa profetisa, a quem é dado o nome de Jezabel. A igreja de Tiatira, apesar de ser exemplar no amor, tolerava o pecado. E por que estou dizendo isso? Se nós olharmos para a realidade da igreja hoje, vamos perceber que também existem dois tipos de doutrina que nos afetam, que afetam as nossas igrejas. São ensinamentos contrários à sã doutrina. São opostos um com o outro, mas os dois são diferentes da Bíblia. Temos muitas doutrinas ensinadas, muitas teologias que são egocêntricas. São teologias que prezam pela prosperidade material. Aquelas que dizem que se você for um bom dizimista, você vai receber bênçãos materiais. Vai conseguir o carro do ano, vai conseguir a melhor casa da cidade, você vai ter muito sucesso financeiro, não vai passar por nenhuma necessidade material, que você vai ser próspero financeiramente. Essas são teologias egocêntricas, que colocam você mesmo
no centro. Por outro lado, temos outras teologias, outros ensinamentos, outras doutrinas, essas que começaram a influenciar depois de algum tempo, depois daquelas outras falsas doutrinas, mas que hoje já são muito fortes e muitas vezes acabamos aceitando ensinamentos dessas doutrinas sem perceber. São doutrinas que em vez de colocar você mesmo no centro, como aquelas teologias egocêntricas, colocam o outro no centro. Podemos chamar de ensinamentos, doutrinas, teologias outrocêntricas, que são aquelas que pregam coisas que são ensinadas pelo mundo hoje, mas que acabaram entrando nesses ensinamentos de doutrina, que dizem que devemos tolerar tudo, que você pode ser o que você quiser, que nós devemos respeitar completamente o pensamento de outra pessoa. Claro, a Bíblia ensina que temos o livre-arbítrio e nós devemos sim respeitar que o outro tem as suas escolhas, mas não devemos tolerar aquelas práticas pecaminosas. Por exemplo, hoje é muito pregado que devemos tolerar qualquer opção sexual, mas a Bíblia não ensina isso. A Bíblia ensina que existem somente dois sexos, que você ou é homem ou você é uma mulher. Mas o que é pregado hoje é que você pode tolerar qualquer opção sexual, pode tolerar qualquer prática que é diferente disso, homem e mulher. Nós não devemos ceder a esses ensinamentos, mas existem muitas igrejas hoje que estão aceitando isso, que estão aceitando essas práticas pecaminosas. Dentro desse discurso que é pregado no mundo, que aparentemente é um discurso tão bonito, tão atraente, de tolerância, na verdade é uma tolerância ao pecado. A Bíblia ensina que nós devemos sim amar todas as pessoas, devemos amar o Senhor acima de todas as coisas, amar o próximo como a nós mesmos. Isso nós devemos fazer, devemos amar a todos. E é justamente por isso que não devemos passar essas práticas pecaminosas. Se nós sabemos que as pessoas estão andando no erro, no pecado, nós devemos alertar, não aceitar essas práticas. Justamente porque nós devemos amar as pessoas, é que devemos exortá-las, fazer com que elas tenham conhecimento do pecado para saber que devem mudar o seu caminho, devem se converter ao Senhor. Receber ao Senhor Jesus como Senhor, como Salvador de suas vidas. Então acabamos muitas vezes deixando que esses ensinamentos entrem em nossas igrejas e que nós mesmos acabemos tolerando o pecado sem perceber. Então é como acontecia com aquela igreja em Tiatira. Essa mulher, a falsa profetisa, a quem é dado o nome de Jezabel, nós vemos que ela ensinava as pessoas, ensinava os cristãos, os servos do Senhor, a ter parte na idolatria, a fazer parte daquelas práticas contrárias aos princípios do Senhor. Isso também acontece conosco hoje, e nós devemos sempre estar alertas para que fujamos dessas práticas. Então, se você está no seu trabalho, na escola, faculdade, em qualquer lugar que você precisa estar, como é preciso, por exemplo, ter o sustento para a família, é preciso trabalhar para conseguir esse sustento. É importante sim ter um estudo, mas por mais que estejamos dentro desses ambientes, nós não devemos ceder àquelas práticas que são contrárias ao ensino bíblico, que são contrárias à palavra de Deus. Então, por mais que muitas vezes possamos ser rejeitados pelos colegas de trabalho, de escola, de faculdade, até mesmo por familiares, nós não devemos ceder, mas devemos seguir unicamente a palavra de Deus. Devemos sempre ensinar, sempre viver a palavra de Deus. Então, por mais que o mundo diga que nós somos intolerantes, nós devemos sempre tolerar somente a palavra de Deus, não tolerar o pecado. E nós devemos sim respeitar a todos, amar todas as pessoas, mas é justamente por causa do amor que nós devemos falar, devemos exortar para que as pessoas conheçam a palavra de Deus, para saber que estão andando em pecado. Qual é a palavra que nós devemos pregar? O mundo diz que nós somos antiquados, diz que nós não toleramos mudanças, mas é porque nós seguimos a palavra de Deus. O que a palavra de Deus diz,
vai seguir para sempre. A palavra de Deus permanece para sempre. Todas as coisas podem passar, mas a palavra de Deus permanece. Nós devemos conservar a sã doutrina. O que é que a palavra de Deus ensina e que nós devemos passar adiante? Todos nós somos pecadores. Todos nós andamos afastados do Senhor. Nascemos em nossos pecados. E nós precisamos voltar ao Senhor, porque a condenação do pecado é a morte, é a separação eterna de Deus. É a eternidade no inferno. Como nós podemos nos livrar dessa realidade? Por meio do sacrifício de Jesus. Ele se entregou em nosso lugar. E é isso que nós devemos pregar. Que a salvação da nossa alma não é por meio das nossas boas obras, mas é pela obra do Senhor feita na cruz. É pela fé, é pela graça que nós recebemos a salvação. Nós não merecemos, mas ela é oferecida a nós pelo sacrifício de Jesus. Então nós devemos pregar esta palavra, pregar a mensagem da cruz. Devemos nos afastar das práticas pecaminosas, por mais que elas façam parte da nossa realidade aqui no mundo. Nós vemos, por exemplo, relembrando, já concluindo, aqui na cidade de Tiatira, no texto que nós lemos, as pessoas tinham que trabalhar, então muitos cristãos viviam naquelas guildas, trabalhavam naquelas associações de profissionais, e nessas associações fazia parte a adoração a falsos deuses, o sacrifício a ídolos. Então podemos dizer que essas práticas religiosas passaram a fazer parte da tradição local. E como nós vemos hoje que também existem práticas antibíblicas que fazem parte da tradição da nossa cidade, do nosso estado, do nosso país, e que muitas vezes acabamos praticando, imaginando que não há nenhuma conotação religiosa, que não há nenhuma conotação antibíblica, anticristã. Mas, na verdade, tem sim. Apesar de fazer parte da tradição, fazer parte da cultura, muitas vezes nós acabamos praticando esses atos sem saber que estamos desagradando ao Senhor. Então, voltemos ao Evangelho, voltemos à palavra de Deus, que nós conheçamos a cada dia mais a palavra do Senhor, sempre em um relacionamento constante com Deus, de oração e de leitura da sua palavra, para que possamos nos fortalecer e não nos envolver com práticas que são contra o ensinamento do Senhor, que são contra a palavra de Deus. Nós não podemos jamais tolerar o pecado. Então, que andemos conforme a palavra do Senhor. Que sejamos esses servos fiéis a Deus. Amém.